Falando agora das estruturas condicionais, as estruturas condicionais elas possuem uma forma de decidirmos para qual caminho o nosso código irá percorrer. Então eu tenho duas possibilidades, de acordo com o resultado, ele vai exibir uma mensagem. Se o resultado for diferente, ele pode exibir um outro resultado. Então, como isso é na prática? Imagina que eu tenho duas variáveis, uma variável x e uma variável y. Eu declarei lá que x é igual a 5 e y é igual a 2. Ele vai verificar. If é a mesma coisa que se. Se x é maior do que y, só se isso aqui for verdadeiro, sempre que a gente utilizar o se, a gente tem que colocar aqui algo que possa ser verdadeiro ou falso. Então é o que a gente chama de valores booleanos. Então aqui, com o exemplo onde x é 5 e y é 2, ele vai exibir essa mensagem aqui para mim. E ele só vai exibir essa mensagem se isso aqui for verdadeiro. No caso, eu falei que x é igual a 5 e y é igual a 2. Mas se for ao contrário, se for y igual a 10 e x igual a 2, no caso, y não é maior do que 10. Como não tem nenhum código abaixo, ele não vai mostrar nada na tela. Outro exemplo. Esse aqui é um exemplo onde a gente trata as duas possibilidades. São dois caminhos que podem ser seguidos. Então, para ficar mais visual, digamos aqui que a gente tem abrindo aqui o Visual Studio, que a gente tem aqui, vamos declarar essas variáveis. X é igual a 10, y é igual a 3. Qual vai ser o resultado? Se eu executar esse código, ele vai exibir qual mensagem? A mensagem que está na linha 5, x é maior do que y, ou a mensagem que está abaixo, y é maior do que x. Nesse caso, ó, x é 10, y é 3. X é maior do que y, verdadeiro, então ele vai executar esse código aqui. O resto ele vai ignorar. Mas se for o contrário, se for aqui, por exemplo, 5 e aqui for 10, ele vai verificar. X, 5, é maior do que y, é falso. Quando isso aqui não é verdadeiro, ele vai buscar uma segunda opção, um outro caminho a seguir, que no caso é o else. E ele vai exibir a mensagem que está dentro do else. Então ele vai ver, isso aqui é verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui, agora, nesse contexto, é falso. Se é falso, ele pula para o else. Ele não vai executar esse código aqui. Ele vai já pular para o próximo, que é o else. E aí sim, se for, ele vai executar independente. Se esse aqui for falso, ele já vai executar aqui. Mas e se eu quiser, por exemplo, uma terceira possibilidade? Eu quero ver se os dois números eles podem ser um maior do que o outro, mas também pode acontecer dos dois números serem iguais. Então, eu tenho uma forma de fazer verificações em cadeia, uma atrás da outra. Então, eu vou colocar aqui x igual a 10, y igual a 4. E aí, como é que vai ficar o resultado desse código aqui? Ele vai verificar x é maior do que y. Nesse caso aqui já é. Então, como ele já é maior do que 5, ele já vai parar o código aqui e falar x é maior do que y. Acabou. Mas e se eu fizer assim? 2, 3. Vou colocar 3 ali. X é maior do que y? Não é. Então ele vai para a próxima verificação. Ele não executa esse código aqui. Ele vai para a linha 6. Ele vai falar x é menor do que y? Sim, aqui é verdadeiro. Então, como x é menor do que y, aí ele vai executar. Percebam, é verdadeiro. Aqui sempre vai ser um resultado verdadeiro ou falso. É sempre uma comparação que vai ser feita aqui. Então, x é menor do que y. Então, ele vai falar para mim, y é maior do que x. Perfeito. Mas e se eu colocar da seguinte forma? Ele vai, lembrando, é sempre de cima para baixo. X é maior do que y? Não é. Então, ele vai para o próximo, para a linha 6. X é menor do que y? Também não é. Aí sim, ele vai para a terceira verificação. X é igual a y. Agora percebam a diferença. 1 igual
é como se fosse, de novo, aquela setinha. É como se eu estivesse jogando dentro do valor de x, da variável x, o número 4. Então, quando eu utilizo um igual. Quando eu utilizo o igual, igual, é a forma que a gente está acostumado a utilizar o sinal de igual na matemática. É a comparação. Então, eu estou falando, x é igual a y, eu estou comparando os dois quando eu utilizo igual, igual. E aqui sim existe a possibilidade de ser verdadeiro ou falso, quando eu utilizo igual, igual. Se eu tirar um dos iguais, vocês vão ver que vai dar até um errinho lá. E daí erro, porque não tem como uma atribuição ser verdadeiro ou falso. Uma atribuição é só eu falando que eu quero que um valor seja igual ao outro. Mas quando eu utilizo igual, igual, é uma comparação e sim. X é igual a y. Os dois valores são iguais, verdadeiro ou falso. E aí, nesse caso aqui, ele vai executar essa terceira linha aqui. Ele vai ignorar isso aqui. É como se eu estivesse ajudando o meu código a tomar uma decisão na hora de mostrar uma mensagem. Só um detalhezinho aqui, que existe uma forma da gente melhorar esse nosso código, que é a seguinte forma. E lembrando, evitar de fazer dessa forma aqui, ó. Tá? If, vários ifs. É porque o if aqui é como se eu estivesse separando, é como se eu estivesse falando de coisas diferentes, como se fossem contextos diferentes. Quando a gente utiliza o else, que é na verdade else if, só que o Python ele reduz, else é como se fosse o senão. Eu estou falando que eu estou ainda dentro da mesma comparação, eu estou comparando x e y. Se eu fizer vários ifs um atrás do outro, isso pode depois ocasionar algum tipo de erro, tá? Em algumas atividades. E aqui nesse código a gente tem um errinho de design, a gente pode dizer que no desenho desse código. Por quê? Existe essa terceira confirmação que foi feita aqui, ela não é necessária, porque se um valor não é maior do que o outro, nem menor do que o outro, eles só podem ser iguais. Automaticamente, como eles já são iguais, eu não preciso nem colocar esse else, esse if aqui, é só eu colocar um else. Porque eu vou comparar, x é maior do que y? Se não for, x é menor do que y? Se não for também, se ele não é maior nem menor, ele só pode ser igual um ao outro. Então, dessa forma que a gente desenha melhor o nosso código ficou melhor desenhado e não faz uma comparação inútil ali no meio do caminho. Se não é um, não é outro, logicamente só pode ser igual. Então é aqui que entra essa parte da lógica de programação e como ela pode ser aplicada para melhorar o nosso código, tá? E aí aqui a gente fez um códigozinho, vamos pegar esse aqui, que é o seguinte: